Muita gente me pergunta qual a função do leiloeiro nos leilões de imóveis. Eles me perguntam, Thiago, mas esse leiloeiro ele é um agente do banco? Ele é um agente do judiciário? Ele é um corretor de imóveis? Como é que determina isso? Bom, eu vou te explicar nesse vídeo qual a função do leiloeiro, especialmente no leilão imobiliário, para que você possa compreender o quão relevante é uma atuação correta, uma atuação diligente desse profissional na venda pública de imóveis. Olá, eu sou o Thiago Nunes, sou especialista em leilões de imóveis e nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre qual é a função do leiloeiro nesse segmento dos leilões. Muitos me perguntam, Thiago, eu não entendo qual efetivamente seria essa função que o leiloeiro tem no leilão imobiliário, mas eu te explico. Antes de chegar no leilão imobiliário, é importante que você entenda que o leiloeiro ele é um agente público credenciado na junta comercial de cada estado, do estado ou onde ele está sediado, a sua empresa, o seu negócio está sediado enquanto leiloeiro, ou então naquele estado onde ele pretende ter uma atuação. Desde o ano de 2019, o leiloeiro ele não necessariamente é obrigado a atuar somente naquele seu estado de origem. Ele pode se credenciar em outros estados da federação. Então, em qualquer lugar que ele tenha uma atuação, seja nos bens móveis ou nos bens imóveis, ele vai estar credenciado na junta comercial daquele estado para uma legítima atuação. Então, entenda, não é que o leiloeiro seja um agente do judiciário ou um agente do banco. Na verdade, ele é um agente do comércio, vinculado, registrado e fiscalizado por uma instituição estatal que ali vai anualmente exigir dele prestações de contas, documentos e tudo mais que é inerente àquela profissão. Em regra, você vai saber distinguir quando o leiloeiro está atuando no judicial, no extrajudicial, especialmente por quê? Porque para atuar nos tribunais de justiça, por exemplo, os tribunais cíveis que a gente chama, ele vai precisar estar credenciado no Auxiliares da Justiça aqui em São Paulo ou naquele órgão específico do tribunal, no Tribunal de Justiça de origem do seu estado. Então é muito comum você observar nos sites dos tribunais de justiça, por exemplo, a relação de leiloeiros credenciados naquele tribunal e que estão aptos a realizar as vendas públicas supervisionadas pelo judiciário. E de igual forma, nos trabalhistas, por exemplo, a central de astas que realiza de maneira conjunta e organizada os leilões de todas as varas trabalhistas, aqui em São Paulo, por exemplo, no TRT2 e no TRT15, eles também vão organizar essa relação de profissionais leiloeiros habilitados para realizarem os seus leilões. Nos leilões de bancos, o que você vai notar é que geralmente não muda o quadro, não muda aqueles leiloeiros que já estão vinculados a cada instituição financeira. Você vai perceber, por exemplo, no leilão Bradesco, sempre tem aqueles 6 leiloeiros, aquelas 6 empresas que estão habilitadas a realizar os seus leilões. Se você perceber alguém diferente fazendo o leilão Bradesco, por exemplo, dá uma verificada melhor, porque pode haver ali um indício de fraude, mas pesquisa, claro. E você vai perceber que a venda pública que existe, que atualmente não é feita com o leiloeiro, é o leilão da venda direta, a venda online da Caixa Econômica Federal. Que essa, em que pese parecer um leilão, não é uma venda pública supervisionada, não é uma venda pública empreendida por leiloeiro. Então, não confunda a venda online, a venda direta da Caixa Econômica, com o leilão público. Nós já comentamos em outros conteúdos que os leilões públicos eles seguem regras, eles seguem uma legislação, tanto os extrajudiciais quanto os judiciais. E o leiloeiro ele precisa conduzir esses leilões aos quais eles são confiados para realizar, observando justamente essa legislação. E os principais aspectos da responsabilidade dos leiloeiros diante dessa legislação, esse aparato técnico que ele precisa cumprir, diz respeito, sobretudo, à transparência, à publicidade desses atos. Então, você vai ver que em cada leilão, seja da alienação fiduciária ou nos judiciais, esse leiloeiro, esse agente público, ele atuou de maneira diligente nos repositórios, nos sites, no Public Jude,
ele deu ciência desses leilões nos jornais de grande circulação, como a gente vê nos leilões de banco. Então ele precisa atuar para que esse leilão ele chegue à maior quantidade de pessoas possível por meio dessa publicidade, por meio dessa transparência. Ele também vai comunicar aos diretamente interessados, por meio de notificações próprias, as datas que aqueles leilões estão acontecendo. Então é muito importante que essa providência esteja realmente preparada, ela tenha sido efetivada para que posteriormente não seja alegada nenhuma nulidade sobre esse leilão. E o leiloeiro também é responsável por organizar as regras desse leilão. Então, mesmo quando ele está vendendo com um banco, ele também vai orientar a instituição para que ali estejam especificadas a regra básica, aquilo que a legislação pede dentro daquele edital de leilão. E no judiciário, então, não é diferente. Geralmente são os leiloeiros que apresentam ao juízo os editais desses leilões para que ali seja aprovado e, eventualmente, ser feito algum ajuste necessário à rigidez, à lisura daquele certame. E tem uma dúvida sobre a atuação do leiloeiro que geralmente os arrematantes me questionam: Tiago, mas eu vou pagar esse valor do imóvel para o leiloeiro? Quem vai receber é o banco? Quem vai receber é a justiça? Quem recebe esse valor? Essa é uma diferença muito interessante de observar dos leilões de bens móveis para os leilões de bens imóveis. Muitas vezes você vai observar que determinados leilões de bens móveis, o leiloeiro ele recepciona também o valor daquele bem. Então, se há um leiloeiro idôneo, credenciado, que eu já mostrei para você como verificar em São Paulo, por exemplo, na junta comercial, e eu vou deixar o link, inclusive, aqui abaixo desse vídeo, para você ir lá sempre que quiser, esse leiloeiro nos bens móveis, ele pode estar sim autorizado a receber o valor de uma máquina, o valor de um trator, por exemplo, nos leilões de bens agrícolas. Ele pode receber o valor do bem vendido, além da comissão que é estipulada pelo trabalho dele. Então, observe isso. Já nos leilões de imóveis, você nunca vai destinar esse valor do imóvel arrematado para o leiloeiro. Na verdade, você vai fazer pagamentos separados, em paralelo, porém separados. Se você está tratando de um leilão judicial, muito provavelmente você vai receber, junto com a guia de depósito judicial referente ao valor do imóvel ou ao sinal desse imóvel, você vai receber ou os dados bancários ou uma guia de depósito judicial para o leiloeiro separada, contendo exclusivamente aquele percentual que é destinado para ele. Então, são pagamentos distintos. Se você também está no leilão do banco, você vai perceber que são boletos distintos ou dados bancários distintos também. A instituição financeira vai mandar para você um boleto específico contendo o valor daquela arrematação e o leiloeiro o dele ou os dados bancários dele. É muito importante você ter atenção com essa diferença, pois nos leilões imobiliários essa é a prática mais comum. Tiago, e afinal de contas, quanto eu vou investir, quanto eu vou pagar pelo trabalho do leiloeiro? Olha, você, primeiramente, como a gente vem batendo nessa tecla, precisa observar o edital do leilão, porque é nesse documento, aquele que tem a inteireza das regras, você vai observar o percentual que foi estipulado sobre o valor final do bem. Saiba que comissão de leiloeiro vai ser sempre estipulado pelo valor final da arrematação, nunca pelo valor inicial. Então, de acordo com o edital daquele leilão, a prática mais comum, por exemplo, aqui em São Paulo, são os 5% que tanto o judiciário quanto os comitentes extrajudiciais, as instituições financeiras, definem para a remuneração desse profissional. Você vai observar em outros estados da federação que é muito comum, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ser estipulado um percentual de 6% sobre o trabalho daquele profissional. Você vai observar também que em determinados leilões judiciais de outros estados, há aqueles juízes, aquelas varas, aquelas esferas do judiciário que definem um percentual às vezes até menor do que os 5%, 3%, 4%, como eu já vi em outros estados da federação. Então fique atento ao edital, porque é lá que vai estar estipulado claramente
a remuneração do leiloeiro sobre o lance final do imóvel arrematado. E se você gostou desse conteúdo, onde a gente fala sobre a atuação do leiloeiro no leilão de imóvel, por favor, se inscreve aqui no canal, interage conosco, vai lá também no Instagram, que já passou aqui na tela, para lá dividir conosco a sua opinião, o seu comentário, que é sempre muito valioso para a gente aperfeiçoar os conteúdos que nós estamos publicando aqui no YouTube. E claro, eu conto com a sua participação para que a gente traga mais temas sobre a atuação do leiloeiro nos leilões de imóveis. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!